Começa agora mais um Freudcast. Aqui, nada é proibido. Vamos falar de angústia, sexualidade, maternidade, pânico, remédios, síndromes, fetiches e tantos outros assuntos que envolvem nosso inconsciente, só que, desta vez, quem vai sentar no divã são as neuroses e não o paciente. Alerto que nem sempre teremos respostas prontas, mas prometemos que, no mínimo, você vai ser desafiado para olhar a si mesmo e repensar sua vida. Começa agora, Freudcast. Olá, bem-vindo ao Freudcast. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que pode ter afetado a sua vida, pode estar afetando a sua vida ou pode vir a afetar a sua vida, né? Nós vamos falar sobre compulsões. São compulsões as mais variadas possíveis, por sexo, por jogo, alimentar. Isso acaba paralisando a vida da pessoa, porque a compulsão muitas vezes não, ela sempre traz angústia, e é por isso que a gente classifica ela como compulsão. E quem vai falar conosco sobre isso é o nosso convidado de hoje, o psicanalista Alexandre Patrício. Alexandre, bem-vindo ao nosso Freudcast, obrigada por aceitar o convite. Imagina, para mim é uma honra estar aqui, uma honra extrema, agradeço imensamente o convite, falar de um tema tão importante aí para a atualidade, principalmente agora no contexto de pandemia, que a gente sabe que o comportamento de compulsão tem aumentado, né? E aí fica aquela dúvida, o que promove isso, o que faz aumentar essa procura pelo vício, né? Então, o que me faz querer mais bebida, mais sexo, mais drogas, e, enfim, eu acho que a pandemia, ela simplesmente escancarou aí as nossas formas de subjetivação, e a compulsão pode ser uma das centrais, né? Pode ser uma das formas principais que a gente tem encontrado para se organizar durante esse momento de desorganização psíquica. Agora vamos iniciar aí, né, para a gente poder falar com os nossos ouvintes, o que é compulsão e o que diferencia essa compulsão de um comportamento obsessivo, por exemplo. Perfeito, excelente pergunta. Bom, o Freud, ele tem um texto base, em 1909, ele publica o famoso Homem dos Ratos, né? Foi um caso que ele atende em 1907 e ele publica em 1909, de um típico sujeito obsessivo. No entanto, essa obsessão, que é uma obsessão de pensamento, ela acaba se tornando uma compulsão, né? Então, ele tem hábitos frequentes de negar aquilo que ele deseja, ele tem um medo muito grande. Então, Freud vai construir tudo aquilo, a vida dele relacionada ao pai, à família. Então, a experiência dele de guerra, uma história que ele ouviu de tortura, que torturavam as pessoas com ratos, por isso que ele ficou conhecido como Homem dos Ratos, né? Então, ele fica com aquele medo, assim, tipo, será que isso vai acontecer com meu pai? Se eu desejar aquela pessoa, se eu fizer isso, talvez que vão torturar o meu pai também, do mesmo jeito que aqueles soldados de guerra eram torturados. Então, a grande questão que Freud descobre é que o obsessivo, ele está sempre tomado por um conflito ambivalente, e ele não consegue resolver, ele não consegue sair dessa, né? Então, fica aquela relação de amor e ódio, vou ou não vou. Então, ele fica preso. E para fugir da raiz desse pensamento, ele parte para o ato obsessivo ou compulsivo. Então, a obsessão, ela se torna, primeiro, a gente pode pensar na obsessão como um pensamento obsessivo. Então, eu estou sempre pensando que um bandido vai entrar na minha casa. Eu estou sempre pensando que eu estou na estrada e vai acontecer um acidente. E desse pensamento obsessivo, ele pode ganhar forma e contorno, e aí a gente vai ter o quê? Uma compulsão. Então, eu tranco meu carro 30 vezes, eu não passo naquela avenida 50 vezes, né? Porque se eu passar, eu vou estar sujeito ao assalto. Eu preciso passar no posto de gasolina e comprar uma água, porque a água vai me defender do assalto. Eu começo a criar pensamentos aí, muletas para o meu psiquismo, que dão sustentação a esse pensamento obsessivo. Então, por exemplo, o que a gente tem dito agora na pandemia, muitas pessoas, elas ficam nesse conflito de ambivalência, né? Eu desejo sair, curtir, aproveitar, mas eu tenho medo de pegar o coronavírus, transmitir para minha família, causar uma tragédia. Então,
quando eu não consigo lidar com essa ambivalência, eu preciso de um pensamento que amenize esse conflito. E eu faço isso inconscientemente. Então, começa naquele pensamento e aí vai para o ato, né? Então, então eu vou começar para poder suportar essa angústia, dar conta dessa falta, dessa ambivalência, vou começar a beber mais. Beber mais faz eu não sentir essa necessidade de conflito. Vou começar a utilizar mais drogas, né? E por aí vai. Agora, a compulsão, ela precisa ter uma descarga prática, Isso. ou não? Sempre tem que ter, né? Ou não necessariamente, né? Por exemplo, a gente pode ter um comportamento obsessivo, né? Que caracteriza aí uma compulsão, né? Então, sei lá, o cara que pensa 50 vezes, 30 vezes em tal coisa. Vamos falar, por exemplo, de um termo que está muito na moda. Agora a gente vai problematizar. Porque a gente lança questões que são importantes a serem pensadas, né? Aquelas pessoas viciadas no trabalho, workaholic, né? Então, euzinha. Me identifico, né? Então, né? Então, assim, alguma coisa, algum conflito interno tá me deixando ali muito perturbado, não consigo lidar com essa ambivalência. Então, eu penso 24 horas no trabalho. Eu tô tomando banho, já tô pensando no que eu vou fazer amanhã. Eu tô almoçando, já olhando meu celular e montando a minha agenda de amanhã, né? Então, isso se torna um pensamento obsessivo que ocupa o lugar justamente desse espaço de sentir e de pensar a ambivalência. E aí, sabe o que é mais curioso? Que quando a gente fica nessa, eu quero não pensar, né? Eu não quero lidar com essa falta, eu não quero lidar com, sei lá, com essa realidade. Esse pensamento obsessivo muitas vezes paralisa o sujeito. Então joga ele para onde? Para a procrastinação. Porque ele fica naquela história. Sabe quando que eu vou fazer isso? Sabe quando que eu vou me haver comigo mesmo? No dia de São Nunca. Então, o comportamento compulsivo, ele pode te levar a uma atividade excessiva, ou ele pode te levar também para uma procrastinação em que você vai ficar parado, e todos os dois geram sentimento de culpa, Alexandre. Perfeito. Nossa, perfeito. Você pegou a chave central da nossa discussão. O sujeito sofre justamente por esse sentimento de culpa. Então, nossa, eu não consigo lidar com ambivalência. Eu só consigo pensar nisso. Ao mesmo tempo, eu sou tomado de culpa porque eu só penso nisso. Então, o que acontece? Eu paraliso. Então, você tem aquela culpa legítima, que é uma culpa do sujeito, porque ele não consegue realizar aquele desejo, ele não consegue cumprir a meta daquilo que ele impõe como compulsão. E você tem uma culpa do sujeito perante a sociedade, que hoje é extremamente narcísica, que exige ideais de vitória, de competição, de sucesso, de reconhecimento, de likes, de números. Então, o sujeito, ele fracassa diante de si próprio, devido aos padrões desses ideais que a sociedade impõe para ele. Então, isso também pode gerar um comportamento compulsivo, no sentido de que, me sinto fracassado. Para não sentir esse fracasso, o que eu faço? Me drogo. Então, a gente tem visto também o elevado índice de procura, tanto de bebidas alcoólicas quanto de psicotrópicos. Aumentou na pandemia, inclusive, né, de psicotrópicos. Total. As pessoas, elas querem ir no psiquiatra para terem uma receita, né? Eu quero um calmante para dormir. Tá. É só por uma semana. Não é. Acaba se tornando por um mês, né? Por um ano. E aí eu vou fugindo dessa realidade que para mim gera tanta dor e sofrimento, essa culpa, como você bem trouxe, perfeitamente. Eu me culpo por não conseguir fazer tal coisa. Eu me culpo por não... estabeleci como meta 100 likes. Postei uma foto, deu 30. Sou fracassado. Então, eu tomo algo que me anestesia. E aí você vê que o comportamento compulsivo, que aqui seria uma adicção, né, por medicações, ela entra como um coadjuvante também para poder suprir esse lugar de culpa. Agora, Alexandre, quando é que eu percebo, quando quem está nos ouvindo, ele consegue perceber
que isso virou um problema de saúde mental. Porque você pode ter um comportamento que te exige algumas questões que você se organiza, para você poder ali sobreviver, vamos assim dizer. Claro. Mas tem uma hora que vira um problema de saúde mental. Eu sei que quando gera culpa, essa coisa toda. Mas quando é que o sujeito percebe que ele adoeceu? Quando a vida dele cotidiana começa a ter ressonâncias desse comportamento que pode ser normal, como você bem falou, sei lá. Vamos colocar aqui, ela vai me xingar horrores, mas vou colocar minha mãe. Minha mãe tem mania de limpeza. Ela acorda, a primeira coisa, ela vai passando pano na casa. E se ela não passar o pano na casa antes de trabalhar, ela não consegue. Ela fica assim, irritada, né? Mas ela funciona. Ela vai trabalhar, faz as coisas dela, viaja com meu pai, mas a casa é o primeiro lugar para ela. Então ela já acorda com um rodinho e um pano, passando pano na casa. Passou pano na casa, vai trabalhar, vai viajar, vai fazer as coisas dela tranquila, numa boa. Ok, é um comportamento obsessivo que talvez venha para ocupar o lugar de alguma ambivalência que ela não queira lidar, de alguma questão ali mais primitiva. Eu não vou aqui analisar minha mãe, senão ela vai me matar. É verdade. Mas ela sustenta. Agora, o sujeito que está adoecido, ele simplesmente paralisa. Então, eu não consigo trabalhar se eu, por exemplo, não fizer o ritual da manhã. O que seria o ritual da manhã? Tomar um banho, escovar os dentes, tomar um café, sentar na mesa, ler o meu jornal. Bom, nisso deu 10 horas. Eu entro no trabalho 10h15. Me atrasei, perdi o trabalho, passei a rasteira em mim. E aí vem a culpa. E aí vem a procrastinação. E aí, da compulsão, né, dessa compulsão, desse comportamento compulsivo, que tem como raiz o pensamento obsessivo, a gente pode pensar numa depressão. Por quê? É tanta culpa que esse sujeito ele começa a cair num adoecimento depressivo. Então, o que eu ia te perguntar é exatamente isso. A depressão, ela vem antes e aí a pessoa mascara com a compulsão, ou ela vem depois da compulsão? Ou pode acontecer nos dois casos? Olha, geralmente eu, Alexandre, penso que a depressão, ela vem depois que a compulsão não dá certo. Né? A depressão, ela é a verdadeira face da vergonha, do fracasso, né? Então, hoje, os meus pacientes adolescentes, por exemplo, o que eles me trazem? Ah, doutor, eu passei no vestibular, mas não é isso que eu quero, né? E como que eu vou dizer isso para minha mãe? Que agora eu quero trancar o curso, fazer outro vestibular, fazer outra faculdade, e a faculdade que eu gosto, por exemplo, não vai me dar dinheiro. Você entende? E aí ele começa a cair em depressão. Por quê? Porque ele tem vergonha de dizer para os pais aquilo que ele gosta, ele entra em conflito com ele próprio, e aí ele começa a adoecer, né? Então, aquele ato obsessivo, né, que está ali desde pequenininho, poxa, eu amo aquilo, quero fazer aquilo, mas também não posso dizer para os meus pais, então eu tenho uma descarga comportamental, então eu saio para beber todos os dias com meus amigos, saio de balada todos os dias com meus amigos. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero esquecer a raiz do meu conflito interno. Sei lá, eu quero fazer arte, mas meus pais querem que eu faça direito. Então, eu saio de balada, saio para beber, porque aquela raiz daquele conflito precisa ser anestesiada. A compulsão é uma defesa ou ela é uma fuga? Ou são as duas coisas? Eu penso que sejam as duas coisas. Por exemplo, a gente pega os psicanalistas pós-freudianos, né? A Melanie Klein é uma grande representante deles. Ela vai dizer que a compulsão, a mania, né? Aquele comportamento maníaco, que você sai comprando tudo, sai bebendo tudo, sai transando com todo mundo, né? Aquele comportamento maníaco é um mecanismo de defesa. Um mecanismo de defesa que te impede de lidar com as suas próprias emoções. Em que sentido? Por exemplo, perdi alguém que eu amo muito. Um namorado, um trabalho, um lugar, um emprego. E aí, ao invés de eu sentir essa perda, chorar, né? Sentir na própria pele mesmo que as coisas estão ruins, me permitir me isolar do mundo, que é aquele momento de luto que todos nós precisamos passar.
eu vou pra mania. Então, terminei com a namorada, amanhã tô na balada, postando foto com os amigos, bebendo, tô ótimo. E aí você vai camuflando aquela dor que você não se permite sentir. Né? O que a Melanie Klein chama de posição depressiva, que não tem a ver com a depressão patológica. Tem a ver com aquela tristeza que todos nós precisamos passar. Poxa, você está no emprego que você ama, e aí você foi demitido, você tem o direito de ficar no seu quarto chorando. E as pessoas não querem isso. Ai, sai para comemorar, gasta seu FGTS, vive a vida, não sei o que lá. É aquela ordem, aquela imposição. Então, quando eu entro em contato com a minha condição faltante, com a minha dor, né? Com essa perda, Não eu se vou permite viver o camuflando. luto, né? Exato. Eu vou camuflando, então ela seria, de fato, ela pode ser pensada assim, como uma mania, como uma fuga, como você bem disse, ou como uma estratégia aí de evitar o contato com a dor, né? Enfim, eu parto para a mania para camuflar a real perda, o real luto que eu estou vivenciando, né? A compulsão, ela tem idade, ou seja, tipo, ela vai ser observada em adultos, em adolescentes, ou ela pode começar desde criança? Desde criança. A gente tem crianças que chegam na clínica com 4, 5 aninhos, e os pais preocupadíssimos com comportamentos compulsivos. E aí tá a grande sacada do Freud, porque o Freud vai falar que a compulsão, ela nasce a partir de um sentimento de ambivalência. Então a criança, ela tá sempre cercada do sentimento de ambivalência, porque ora ela ama muito os pais e ora ela odeia. Mas ela não sabe traduzir esse ódio. Quando a mãe e o pai falam não para ela quer matar os pais. Como assim você falou não para mim? Que absurdo. Eu quero aquele brinquedo, né? E ela se joga no chão, ela faz birra. E isso consome ela internamente. Quando a criança não dá conta de sustentar esse conflito psíquico interno, ambivalente, ela começa a partir para comportamentos compulsivos. Então você vê, por exemplo, criança, sei lá, que, por exemplo, já recebi pacientes, ele vai brincar e eles têm que sentar naquele cantinho, naquele momento, para brincar com aquelas pecinhas. E ele não faz contato com ninguém. Ali ele se isola do mundo. E é sempre no mesmo horário, isso tem me preocupado, né? Ele vai estudar, ele estuda naquele horário, tal matéria, naquele caderno, se tirar aquilo dele, ele enlouquece. Então, a criança, ela entra no estado patológico, por exemplo, já aconteceu com um paciente meu, que tinha um comportamento obsessivo de estudar. Ele estudava muito naquele horário e tal, aí chegou as férias. Aí a mãe virou e falou assim, vamos todo mundo viajar de férias, obviamente, a viagem está comprada. Ele surtou, entrou em pânico, porque ele não ia ter mais o caderno, os livros dele para poder estudar naquele horário. Então, aquilo desconfigura o sujeito. É como se as estruturas que sustentam eu, e sustentam de forma provisória, porque o sintoma é o que a gente encontra naquele momento, naquela hora, para poder sustentar a fragilidade do nosso psiquismo, né? Porque é difícil admitir esse conflito interno. Então, se eu sou tirado daquela situação, aquilo vai me gerar um pânico muito grande, porque é como se uma parte do meu eu fosse arrancada de mim. Eu vejo muito isso, por exemplo, em pacientes que trazem em si questões relacionadas à homossexualidade. Pacientes muito jovens, muito pequenininhos, sei lá, com 10, 11 anos, que não sabem se desejam pessoas do mesmo gênero, né? E aí fica aquele conflito. Nossa, eu desejo, mas é errado, a igreja não pode, minha mãe fala que não, a família fala que é proibido, quem deseja vai para o inferno. Aí começa a desenvolver comportamentos compulsivos. Então, uma criança, sei lá, que se lava muito as mãos 30, 40 vezes por dia a ponto de ferir as mãos. Ou elas vão arrancando cantinhos da unha até fazer machucado. Por quê? Aquele conflito interno entre aquilo que eu desejo e aquilo que eu não posso cumprir gera tanto sofrimento que eu parto por comportamento compulsivo para me livrar daquele pensamento. E aí traz um certo alívio, só que aí acaba gerando um outro problema. Eu estava pensando, enquanto você está falando, alguns comportamentos compulsivos, todos eles trazem sofrimento, mas tem alguns que acabam trazendo risco para o sujeito que tem. Por exemplo, a compulsão alimentar. Se você come demais, você vai engordar, você pode ter problemas de saúde,
o próprio vício da bebida ou da droga te coloca em risco. Agora, tem um que me deixou, assim, bem... eu assisti um documentário, que é a tricotilomania. Ai, que dor, que é aquela história de arrancar o cabelo. E eu vi uma moça que ela ficou careca. E é uma dor, assim, o tempo todo ela tirando, né? Então, você tem alguns riscos que não trazem tanto problema, assim, não trazem problema, que eu falo de trazer um risco adicional que é na saúde. Sim. E tem outros que vão só desagregar o sujeito ali emocionalmente, se ele não fizer aquele ritual, ele acaba se descompensando emocionalmente. Todos eles são tão problemáticos quanto, né, Alexandre? Não tem jeito, né? Então, o que você traz é fantástico, porque a gente coloca assim, essa condição de sofrimento, até que ponto ela traz mais vantagem do que dor? Porque alguém, por exemplo, que arranca todos os seus fios de cabelo, a ponto, né, de se machucar, de se ferir, de, né, mexer na sua própria aparência. Olha, tem quanta culpa tem aí dentro quanto sofrimento. E aí a questão que a gente lança é a seguinte: o que pode fazer esse sujeito procurar análise, procurar terapia, né? Porque o sintoma compensa mais. Eu não quero sair desse lugar. Então, o neurótico obsessivo, que a gente chama na psicanálise, né, que apresenta esse comportamento compulsivo, é um paciente muito difícil da gente lidar, porque a compulsão traz ganhos. Então, é o que você falou. O que leva alguém, por exemplo, a se beliscar? Eu tenho uma paciente, quando ela está nervosa, ela se belisca tanto que ela marca todo o canto do rosto. Ela deixa o rosto todo roxo, ela vai se beliscando. E é sempre aqui no mesmo local, né? Exato. Então, ela veio para análise. Ótimo, ela sabe, ela falou, Ale, eu tenho uma questão muito forte com isso, com esse comportamento de me beliscar, e eu quero me livrar disso, né? Mas eu preciso saber onde isso começa. E é curioso, porque quando o paciente está chegando perto, ele sabota. Sabota ele. Aí ele falta na sessão, aí ele fala que está sem dinheiro. Por quê? O comportamento compulsivo, aí a gente pode ir lá para o Freud, de 1920, que escreve Além do Princípio do Prazer, que apresenta o conceito de pulsão de morte, né? Ele vai dizer, quando existem mais vantagens desse retorno ao inorgânico, do estágio zero, né, do alívio de tensão, não compensa para o sujeito sair dessa posição. Então, ele está sendo, em algum momento, como você colocou, ele está recebendo benefícios, e ninguém quer sair desse lugar de conforto. Você já assistiu aquele filme Toque Toque? Já, eu assisti a peça. A peça é fantástica. Eu assisti a peça e depois virou o filme. Ai, gente, ela estava no Teatro Paulo Leyró, aqui em São Paulo. Eu fui assistir a peça, nossa, eu ri muito, assim. Coloca todo mundo na mesma sala, né? E cada um com as suas manias. Sensacional. E é muito aquilo, né? Nossa, é muito aquilo. É muito aquilo. Essa peça é sensacional. E assim, é o que eu te falei, às vezes a raiz está atrelada a um desejo sexual reprimido, a uma vontade, uma realização profissional, a um impulso agressivo, sei lá. Você percebe que pessoas começam a desenvolver comportamentos compulsivos quando elas desenvolvem, sei lá, um ódio pelo chefe, um ódio pelo gerente, e aí não pode falar. Não posso expressar esse ódio porque eu preciso do emprego. Aí começa o comportamento compulsivo. Então vou treinar na academia, mas aí não é aquele treino saudável, é aquele treino que eu aguento 20 quilos, mas pego 40 e lesiona a coluna. Mas por que eu tô com tanta força, com tanta agressividade? Porque aquilo que eu queria descontar no meu chefe, eu tô descontando em mim pelo comportamento compulsivo. Entende? O comportamento compulsivo, ele pune a pessoa, né? Ela fica escrava, né, desse sentimento. Exato. Né? Perfeito. Agora, Perfeito. Alexandre, como sair disso, né? Quando a pessoa que está nos ouvindo aqui, nosso ouvinte, ele fala, puxa vida, eu tô quase chegando nesse lugar, né? Se eu não estiver nele. Qual é a saída? Assim, tem que procurar ajuda, terapia. E quando você percebe que você realmente está nesse lugar desse comportamento repetitivo, essa obsessão? Olha, o que eu percebo é o seguinte: a gente sempre tem que colocar em primeira questão
o nosso desejo, a nossa vontade de querer sair dessa posição. E como eu te falei, essa paciente e vários outros, ela chegou até mim de forma legítima. Ale, eu quero me livrar desse comportamento de ficar beliscando meu rosto. Me machuca, me marca, eu tenho vergonha, eu tenho culpa. Não adianta, por exemplo, sei lá, a esposa levar o marido que está com questões relacionadas ao álcool. Né? Não é o desejo dele. É o desejo da esposa atravessando o desejo dele. Então, ele vai fazer 2 sessões, a terceira ele não vai mais. Então, quando o sapato aperta demais e começa a gerar um incômodo nesse sujeito, e ele quer arrancar esse sapato, comprar um novo mais confortável, aí ele busca análise, aí ele busca terapia. Geralmente, quando a pessoa chega no consultório, é uma pessoa que já está bem, assim, como que eu vou dizer? Ela já não consegue mais suportar esse sofrimento que a obsessão está trazendo para ela, né? Perfeito, exatamente. Quando está no ápice, assim, não compensa mais o comportamento obsessivo, está me causando dano, aí eu quero uma ajuda, aí eu quero que um profissional me ouça, eu quero que ele me acolha de alguma forma, e que eu possa mergulhar aí nas raízes do meu psiquismo e descobrir a causa disso, porque às vezes, e 90% das vezes muito primário, né? Ali na relação com a mãe, quando a mãe, sei lá, a criança tava um bebezinho, eu lembro de um paciente bebê, que ele fala assim, eu lembro, com 1 aninho e meio, eu chupando laranja, sujava minha roupa, minha mãe ficava enlouquecida, ela arrancava minha roupa na hora, botava para lavar e já colocava outra roupa. E brigava comigo que eu tinha sujado a roupa. Imagina um bebê de 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, né? O quanto isso marcou ele, o quanto isso atravessa ele. E hoje o ritual que ele tem é justamente isso, está relacionado à limpeza e, por conseguinte, isso implica nas relações sexuais dele. Por quê? Ele não consegue ter relações, se relacionar com alguém, porque ele acha que ele sempre está fazendo algo sujo, algo proibido. Nossa, que loucura, né? Olha como que impacta, né? Total. E quando você atende esses pacientes, assim, para a gente poder trazer um pouquinho de esperança, né? Porque precisa ter saída para esse negócio. Quando as pessoas começam a se libertar, vamos assim dizer, né? Ou sair desse lugar. Você falou que no primeiro momento tem a resistência porque ela tem a compensação. Como que o analista ele trabalha com essa história para não deixar a pessoa desistir e fazer com que ela faça esse pulo? Fantástico. Aí entra eu gosto muito do Winnicott, que também é um analista pós-freudiano, britânico, e ele vai falar assim, enquanto o paciente continua indo, né, na verdade ele se baseia no Sandor Ferenczi, que também é um analista da época do Freud, que tem uma ética do cuidado, e o Ferenczi vai dizer isso, depois o Winnicott se apropria disso. O Ferenczi diz assim, enquanto o paciente continua indo, o fio de esperança não foi rompido, né? Isso é lindo, isso é fantástico, né? Então assim, tá indo aos trancos e barrancos, faltou 2 sessões, mas na próxima ele vai, é porque o desejo está ali. E a gente tem que respeitar o tempo desse paciente. Aí eu faço até uma crítica, um parênteses, para analistas extremamente ortodoxos que falam, quero te ver 3 vezes na semana e não aceito falta. Peraí, não é assim. Cada um tem o seu tempo. Eu tenho pacientes que quando a gente chega na raiz do problema, eles se afastam, né? E ficam 2, 3 encontros, 3 sessões em silêncio, eu respeito. E aí eu vou para o Winnicott, que o Winnicott fala, quando isso acontece, aguardar o silêncio do paciente é o mais adequado que a gente tem a fazer. Porque se a gente é intrusivo, a gente começa a gerar no paciente uma outra estrutura de proteção que vai ser uma estrutura falsa, que ele vai chamar de um falso self. O paciente ele comparece à sessão só para cumprir tabela, para agradar as exigências do analista. E aí, em que sentido ele vai estar se ajudando, né? De que forma? De nenhuma forma. É verdade. Ou então tem saída, né? Tem Você saída, tem esperança. Tem. Eu acho que quem está sofrendo aí, se tiver o desejo legítimo,
quiser procurar ajuda, vai conseguir ter sucesso, sim. Já tratei vários casos de vários pacientes que chegaram assim aprisionados por esse transtorno compulsivo, por esse comportamento, por esse pensamento obsessivo, e conseguiram sim se livrar disso e entender a origem disso. Eu acho que quando a gente entende, a gente se apropria. E a partir dessa apropriação, a gente se livra daquilo que nos causa sofrimento. Né? Eu acho que a psicanálise ela é linda nesse sentido, que ela faz o sujeito se apropriar de si mesmo. A gente não nega quem ele é. A gente faz ele se haver com ele mesmo, fazer as pazes com ele mesmo. Ai, que bonito. É lindo, esse negócio de fazer, né, as pazes, né? É verdade. Porque às vezes a gente nasce e há tanta pressão sobre a gente que a gente começa a querer atender os desejos dos outros, sendo que a gente precisa primeiro atender os nossos, né? Perfeito. E ter paz, né? Não é? Perfeito. Alexandre, olha, eu quero agradecer, foi um papo maravilhoso. Espero que um dia você volte novamente, né? Com Muito certeza. Obrigada. Eu sei que você tem um canal, né? Você tem no Instagram, eu estava dando uma olhada, você é super mega famoso, vamos assim dizer, né? Imagina! Eu tenho um Instagram que eu compartilho conteúdos de psicanálise, vídeos, dou alguns cursos por lá também. Para quem quiser acompanhar você? É o meu nome, @Alexandre Patrício. Uhum. E você acha tempo para gravar? Olha, entre a pesquisa acadêmica, entre os pacientes e tempo para gravar, a gente consegue conciliar tudo, né? E também a nossa própria análise, que a gente sempre tem que estar em análise, supervisão, enfim. É meio que uma neurose obsessiva nossa também, né? Mas tudo bem, a gente se identifica, né? Eu sempre falo, um analista é capaz de ajudar os outros quando ele próprio sentiu na pele os sintomas, né? É verdade. Alexandre, muito obrigada por esse tempo que você reservou na sua agenda, foi assim maravilhoso. E eu acho que você está ajudando muita gente com esse papo, com as suas explicações, e muita gente vai procurar uma analista depois desse papo nosso, viu? Ai, que bom, eu fico feliz. Eu acho que já é um movimento de muita coragem, em primeiro lugar. Né? Coragem de se haver consigo próprio, tem que ter muita coragem aí, muito desejo, sobretudo. Muito obrigada, viu? Imagina, um abraço para você. Beijo, tchau. Beijo, tchau, tchau. Gente, é isso. Nós terminamos hoje o nosso bate-papo, onde nós falamos de compulsão, e foi uma conversa leve, agradável, apesar do assunto ser meio pesado. Mas a nossa intenção, que eu sempre digo aqui, é trazer assuntos que possam te alertar, né, sobre um determinado tipo de comportamento, mas que também possa trazer esperança para você. E eu espero que, se você se identificou aí com em algum momento da nossa conversa, fala, puxa vida, eu tenho esse comportamento compulsivo, obsessivo, que você possa procurar um analista para poder ser mais leve e, como o Alexandre disse, para ter paz consigo mesmo. Bom, até a semana que vem com mais um Freudcast. Beijo para você, tchau.